Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. É a nossa quinta aula do terceiro bimestre, onde a gente vem trabalhando o assunto sobre a cabanagem. E hoje a gente vai trabalhar um pouco, fazer um resumo das principais características que envolvem esse movimento denominado de cabanagem na Amazônia, ok? Então, o primeiro mapa que vocês têm aí, ela destaca alguns movimentos que ocorreu no espaço amazônico e no espaço brasileiro no período do processo de colonização. A forma como o Brasil foi colonizado trouxe para a população muita insatisfação, muita pobreza, e isso fez com que várias regiões brasileiras organizassem movimentos de luta contra o momento atual que eles estavam vivendo. E aí nós temos algumas, vocês podem conferir aí no mapa. No Maranhão nós tivemos o que nós chamamos de balaiada, nós tivemos na Bahia o que chamam de sabinada, nós tivemos a Guerra dos Farrapos, que foi no Rio Grande do Sul, e aqui na nossa região, mais precisamente no Pará, nós tivemos o movimento cabano que nós estamos estudando. Então aí vocês podem observar o mapa que mostra um pouco os movimentos que ocorreram no território brasileiro no período da colonização do Brasil, ok? Então, fazendo um resumo um pouco daquilo que nós já estudamos, nós já vimos que a cabanagem ela teve início em 1835 e ocorreu até em 1840, então foram 5 anos de movimento, de luta, de conflitos, lutas armadas mesmo, conflitos e mortes dentro do território paraense. Esse movimento popular que conquista o controle político da província foi a primeira rebelião popular no Brasil, tá? Algumas causas que levaram à miséria da população, a maioria vivia em cabanas à beira dos rios, também a questão da divergência das elites que dirigiam o Pará, que foram nomeados pelas províncias, tá? No período da colonização. Então, a forma como a colonização ocorreu no estado do Pará. Depois, o outro item também cita outras características relacionadas à cabanagem, os motivos, o isolamento da província, no caso da colônia, aqui da nossa região, a existência de um forte partido, vindo lá de Portugal, a oposição e ao presidente daqui da província, E as características, a revolta de cunho popular, chamados de cabanos, foi o único movimento em que camadas da população conseguiam tomar o poder com estabilidade. Então, em vários momentos desses 5 anos da revolta, da cabanagem, alguns líderes que eram envolvidos conseguiram tomar o poder, líderes cabanos, como nós já chamamos, e os principais episódios e líderes foi Félix Clemente, Melcher Francisco Vinagre e Eduardo Angelim, como nós já estudamos nas aulas anteriores, tá? Só para você lembrar um pouco daquilo que nós já estudamos. O último item ele fala um pouco sobre que a cabanagem foi um dos mais importantes movimentos sociais que ocorreu no território brasileiro e foi marcada pelo controle do poder político pela camada da população, como eu já falei para vocês. A população do Pará vivia em um estado de penúria, de miséria, de pobreza, e isso fez com que a população se revoltasse contra o poder no momento que era o poder de Portugal, tá? Então, o início relevante está ligado à divergência da elite com os dirigentes, e depois houve aí todo um processo de movimento envolvendo vários grupos sociais que viviam naquele período do processo de colonização aqui do Pará, tá? Então, era marcado, os grupos sociais eram os pobres, os índios, os comerciantes de pequeno porte e as pessoas que queriam tomar o poder e fazer com que as suas ideias prevalecessem dentro do Estado. Então, isso foi... aqui a gente citou alguns itens relacionados às principais características da cabanagem,
para a gente lembrar um pouco dos primeiros assuntos que nós vimos, e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade ao assunto, ok? Bons estudos, tchau!